para revisar os assuntos que trabalharemos no nosso terceiro bimestre, que será o assunto das avaliações. Primeiro, vamos iniciar com ponto, reta e plano. O que é ponto? Ponto é um determinado encontro de duas retas. Reta é a linha, certo? E o plano é a superfície onde estamos trabalhando, certo? Vocês podem observar na página 132, 133 do nosso livro, tá? Quando eu tenho uma reta, vamos dizer, quando essas retas elas são paralelas, elas não se encontram e aí não tem um ponto. Quando elas são retas que se encontram, nós falamos que são retas congruentes. O plano é justamente aquela parte, aquela superfície que a gente vai trabalhar. Por exemplo, numa cidade, nós temos o mapa de uma cidade, ou no livro. Esse é o plano. O plano é essa folha do livro, certo? O ponto, vamos dizer que é esse, vamos dizer que um pontinho desse que está no dado é um ponto no plano, e a gente vai ter que calcular isso. E reta é as linhas. Fácil, né? Esse daí é muito fácil, vocês conseguem identificar com bastante facilidade, certo? Então, vocês vão lembrar que existem retas paralelas, que elas transcendem, mas não se encostam, e retas congruentes, que elas se cruzam em algum ponto, e elas podem ser também chamadas de secantes, né? Que é quando elas têm essa reta. Vocês conseguem visualizar isso na página 138 com bastante facilidade. Estudem, tá, gente? Semi-reta é justamente um ponto, uma parte da reta. Ou seja, tem uma reta que tem um infinito. Seu tamanho é infinito. Então, pega uma parte da reta, eu chamo isso de semi-reta, certo? Aí, o segundo assunto é giros e ângulos. O que é isso? Ângulo é justamente a parte que nós estudamos quando nós trabalhamos com a circunferência, com o círculo. Então, nós vamos trabalhar um giro. Vocês peguem algum objeto circular, por exemplo, a capa de um CD. Eu vou pegar aqui um objeto, esse copo. Vamos trabalhar a borda dele. Se eu giro a minha caneta aqui, ó, eu tô girando, então eu tô trabalhando o círculo. Ângulo é justamente a parte que eu faço. Vamos lá, eu girei a minha caneta desse ponto, do ponto meio, né, do meio, pra aqui, ó, pra esse meio. Essa parte aqui que eu girei, essa metade, vamos lá. Essa parte interna do desenho que eu criei é chamado de ângulo. O ângulo ele pode ser ângulo raso, ângulo reto ou ângulo agudo. O que seria isso? Vamos lá. Quando eu tenho esse ponto aqui, que eu tenho 90 graus, esse ponto do meio, vocês estão vendo aqui um encontro do meio, né? Que eu encontro no meio do copo a ponta. Quando eu tenho 1/4 da hora, tá? No relógio, eu tenho um ângulo reto, ou seja, 90 graus. O giro total dá 360 graus, que é 180 em cima e 180 embaixo. Então, 1/4 é 90 graus. 90 graus, ele é um ângulo reto. Um ângulo raso é o de 180 graus, que ele faz isso, ó. Certo? Ele é reto, né, na linha. O ângulo raso. O ângulo agudo é justamente o ângulo onde eu tenho maior espaço. Ele mede mais que 90 graus, certo? Ângulo raso, 180. Ângulo agudo, ele é maior que 90 graus. Ângulo reto, 90 graus. E ângulo obtuso, menor que 90 graus. Certo, gente? Então, o ângulo está na página 146 do nosso livro. Continue estudando, tá? Vamos estudar um pouquinho polígonos. Polígonos são figuras geométricas planas, certo? Que tem como identificação, são linhas fechadas, né? São figuras geométricas planas fechadas, certo? Como quadrado, triângulo, retângulo, círculos,
e são a reunião de linhas simples, fechadas simples, formadas por segmentos de reta com a sua região interna. Vejamos algumas figuras geométricas planas que são polígonos. Todas essas são polígonos, porque é uma figura geométrica plana fechada, certo? Se tivesse uma figura geométrica plana aberta, ela não seria um polígono, certo? E aí os polígonos são triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, hectágono, octágono, né? Então, todos esses são polígonos. Eu estou correndo um pouco porque a videoaula vai ficar muito extensa com os assuntos que nós temos, né? Então, triângulos são figuras geométricas planas com 3 lados. Quadriláteros são figuras geométricas planas com 4 lados ou mais, certo? E aí vamos estudar fração. O que é fração? Fração é uma divisão onde nós temos numerador e denominador, certo? E aí as frações equivalentes é que eu posso ter uma fração igual a outra, só que numa versão menor. Por exemplo, eu tenho uma barra de chocolate com uma barra de chocolate com 4 divisões, mas essa mesma barra pode ter 8 divisões. Então, se eu tenho 4 quartos ou 8 oitavos, eu tenho uma fração equivalente a 1, ou seja, elas são iguais, ela é o mesmo formato, ela tem a mesma espessura, só que eu dividi mais, certo? E aí vamos achar essas frações equivalentes, que vocês podem assistir a videoaula anterior, que tem muita dica sobre isso, né? E a adição e subtração de fração, que foi que a gente aprendeu? Que tem que tirar o MMC do denominador, numerador em cima, denominador embaixo. Eu tirando o MMC, eu vou achar um denominador comum daquelas frações, que foram 2 ou 3 frações determinadas. Achei o denominador, eu vou dividir o denominador que eu achei pelo denominador que eu tenho e multiplicar pelo numerador de cada fração, certo? E aí eu vou achar a fração equivalente àquela. Aí depois que eu fizer esse procedimento, eu vou achar as frações equivalentes com o mesmo denominador daquelas que eu tenho. Achei aquelas frações equivalentes àquelas que eu já tinha, mas que tinham o mesmo denominador. Então eu vou fazer o quê? Eu vou repetir o denominador, que é o de baixo, e vou somar ou subtrair os numeradores. Se eu tenho 3 quintos mais 2 quintos mais 7 quintos. 3 mais 2, 5. 5 mais 7, 12. Então, eu tenho 12 quintos, certo? Esse é só um exemplo. Então, a forma mista é quando eu tenho uma fração imprópria, quando o numerador é maior que o denominador. Isso quer dizer que o quê? Eu tenho um inteiro e uma parte fracionada. Porque, por exemplo, se eu dividir um bombom em 4, certo? Só que eu comi 8 pedaços desse quarto. Eu comi mais de um bombom, porque eu só dividi um em 4. Lembrando que o numerador é a parte que eu consumi, que eu peguei para mim. E o denominador é a parte que eu dividi, para isso ficar mais fácil de vocês aprenderem, tá, gente? Então, qualquer dúvida, revejam as aulas anteriores, estudem pelo livro, tá? Para a gente poder fazer uma excelente avaliação, tá? Beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.